Olá, pessoal! Vou fazer então aqui uma explanação breve da rotina 13 de língua portuguesa, que vocês devem desenvolver até o finalzinho de outubro, ok? Então, logo de início, nós temos um texto. Coreia do Sul já tem quase 10 milhões de usuários de 5G. Esse texto é informativo, traz algumas explicações sobre o uso da tecnologia do 5G aí na Coreia do Sul. Então, vocês façam a leitura e desenvolvam as atividades propostas. Logo abaixo nós temos uma linha do tempo da internet. Repare que ela traz informações do uso da internet a partir do ano de 1980 até os anos 2000, e assim, com as informações lidas, vocês têm aí um panorama da crescente linha do tempo, ou seja, os acontecimentos que foram fazendo com que a internet desenvolvessem ao longo dos anos, tá? Após a leitura das imagens, respondam as questões. Qual é o tema da notícia? Uma questão bem simples, né? O assunto. De que forma a linha do tempo contribui para passar as informações da notícia? De que forma a linha do tempo complementa a notícia lida acima? O que ela agrega? Enfim, você vai criar aí a sua resposta e colocar na apostila mesmo, tá? Em seguida, nós temos a proposta de realização de um cartaz. Ele traz aqui para você, olha, há muitas informações na notícia. Escolha uma delas e crie uma imagem comunicando essa informação. Ou seja, você vai montar um cartaz utilizando como base o texto lido acima, certo? Você pode fazer recortes, colagens, desenhos. Nós já estudamos o gênero cartaz, é um gênero textual que traz imagens verbais e não verbais, lembram? Então, vai trazer a informação de forma direta, exposta aqui neste cartaz em que você vai criar. Se o espaço aqui não for suficiente, você pode usar uma folha de caderno ou mesmo uma folha de sulfite para criar o seu cartaz, ok? Seguindo, então, nós temos a aula 2, fazendo planos. Nós temos aí o trecho de uma carta ao leitor, mais um gênero textual publicado em jornais, revistas e blogs. Aqui no caso, o jornal Joca, que vocês já estão acostumados a ver, que é um jornal virtual utilizado bastante no material Aprender Sempre. Então, na carta do leitor, o planejador financeiro Marcelo Siqueira dá algumas dicas sobre como se preparar para 2021. Aí vocês façam a leitura do texto e observem quais são as dicas que ele vai dando para se preparar para 2021. Após a leitura do texto, responda: quem é o enunciador do texto, ou seja, quem fala ao leitor? Se é uma carta ao leitor, alguém está trazendo informações para esse leitor. Quem é, né? Observem novamente o início do texto e vocês encontrarão a informação. Qual é o objetivo do texto, ou seja, para que essa carta do leitor foi criada? Ok? Localize no texto verbos de comando utilizados pelo enunciador e explique qual é o efeito do uso desses verbos. Verbos de comando, pessoal, nós já estudamos também. São os verbos usados no imperativo, aqueles verbos que nos transmitem uma ordem, por exemplo, faça, pegue, saia. Então, você volte
no texto, faça a leitura novamente, identifique esses verbos e coloque aqui. Tudo bem? Dando continuidade, pensando na forma com que o enunciador fala ao texto, qual é o público-alvo do texto? Ou seja, para quem essa carta do leitor foi escrita, a que público ela é direcionada? É direcionada às crianças, aos jovens, os adultos? Então, pense um pouquinho que vocês vão conseguir. Essa atividade nós já fizemos várias vezes também com outros tipos de textos, tá? Pensando na forma com que o enunciador fala ao leitor, qual é o público-alvo? Bom, essa nós já comentamos, certo? O enunciador faz alguma pergunta sobre quais são os objetivos do leitor e dá dica de como ele pode se planejar para conquistá-las. O que você responderia? Faça uma lista buscando responder às perguntas do planejador financeiro. Então, nessa aqui você vai voltar ao texto, ok? Reler as perguntas que ele faz ao leitor e criar a sua própria resposta. Por isso que ele diz aqui, olha, o que você responderia? É uma proposta para você responder e planejar seu 2021, segundo o texto. Tudo bem? Aula 3. Vamos mudar o mundo? Leia a notícia a seguir. Resultado da pesquisa: 3 coisas que eu quero melhorar no mundo é divulgado. Faça a leitura do texto várias vezes se for necessário e depois retome as questões. Sobre a notícia, responda: a pesquisa apresentada na notícia parece confiável? Como você chegou a essa conclusão? Então, logo no início, ele dá alguns dados e comenta sobre uma pesquisa divulgada, ok? Então, você vai só comentar se é confiável ou não. Para você, parece confiável esses dados? Faça a sua justificativa, ok? Qual é a função dos dados numéricos na notícia? Ou seja, por que foi colocado esses dados, esses números em relação a essa pesquisa? O que isso agrega no texto, tá? A imagem da mão segurando um coração também comunica uma ideia. Qual ideia é essa? Então, observe aqui, nessa imagem, o que ela quer transmitir para o leitor. Qual é a função? Já fomos, né, com a função dos dados numéricos. Agora, chegou a sua vez. Responda a pergunta abaixo, criando uma imagem para cada uma das respostas. Quais são as 3 coisas que eu quero melhorar no mundo? Ou seja, você vai dar a sua resposta, por exemplo, quero acabar com a fome. Coloca a sua frase, acabar com a fome, e ao lado dela, crie um desenho, faça uma imagem. É isso a proposta, tá? Aula 4 e 5 vai tratar de estilo musical. Olha que bacana. Ele já inicia com a pergunta: qual é o seu estilo musical favorito? E ele propõe que você assista ao podcast Papo de Joca, intitulado Música. Você pode clicar no link azul, se não conseguir acesso ao YouTube com esse tema que já aparece. E o mesmo podcast está resumido aqui no texto para vocês, tá? Olha lá, resumo do episódio Música, número 11, do podcast Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora, entre quem faz o jornal. Faça a leitura do resumo e em seguida responda as questõezinhas propostas. Qual é o tema do episódio? Quem são os entrevistados? Qual é o perfil de cada uma delas? Ou seja, você vai comentar quem são essas pessoas entrevistadas. Se são crianças, do que elas gostam, como elas são. Pela notícia, pelo resumo e pelo podcast, você consegue identificar isso, ok? Em seguida, a entrevista é formal
ou informal? Formal, aquilo que segue as regras, a forma específica, determinada por uma estrutura, certo? Formalizado, ou seja, definido, centralizado, igualzinho, ok? Ou informal, uma conversa solta, alegre, é uma conversa do dia a dia, né? Ou seja, a entrevista é mais direta, com perguntas sérias, ou é mais simples, como se fosse uma conversa do dia a dia, ok? Se for uma conversa do dia a dia, segue um tom mais informal, ok? Você gostou da entrevista? Perguntinha pessoal. E o que você acrescentaria? O que faltou? Uma pergunta, uma informação sobre alguma coisa, enfim. Pessoalzinha também, tá? Em seguida, acrescentamos aí, de olho na gramática, sílaba tônica. Essa parte não está na apostila, então a sua função é copiar todas as informações no caderno, fazendo a leitura da explicação e, em seguida, realizar a atividade proposta, ok? Sílaba tônica, pessoal, é a sílaba mais forte da palavra. Então, na orientação aqui está bem explicadinho. Olha, ninguém, você fala ninguém. O som gen é mais forte. A sílaba tônica, então, é essa, que já está até acentuada. Inocência, você não fala inocência, você não fala inocencia, ok? Você fala inocência. Então, olha como você pronuncia a sílaba sem com mais entonação. Então, ela é a sílaba tônica, aquela em que é pronunciada com mais força, com mais entonação. Indígena, indígena. Olha o som que sai da sua boca. Indígena. O di é o som mais forte. E a palavra que contém acento já é indicador de sílaba mais forte. Agora, há palavras como Brasil, não tem acento, mas olha o tom. Brasil, o zil, já sai com mais força, ok? Então, para classificar essa sílaba tônica, você vai separar a palavra, vai fazer a divisão silábica da palavra. Por exemplo, Brasil, 2 sílabas. Sílaba forte é a última, zil. Então, ela é uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a tônica. Em seguida, nós temos a penúltima sílaba tônica. Por exemplo, colete, colete. A sílaba tônica é lê, penúltima. Se a penúltima sílaba tônica é a mais forte, você tem uma palavra paroxítona. Prestem atenção. A ideia é separar a sílaba da palavra e contar as sílabas de trás para frente, pegando a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Repare na palavra pântano. Eu vou separar. Pan, tá? No. 3 sílabas. A última é o no, a penúltima é o tá e a antepenúltima é o pan. Ou seja, antepenúltima sílaba tônica, ela é classificada como proparoxítona. Viu que legal? Muito simples. Separe as sílabas, circule a tônica, conte de trás para frente, observando qual é a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba tônica e então classifique, ok? Em seguida, nós temos aí algumas palavrinhas para você treinar, separar e classificar a sílaba tônica. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Um grande beijo, até mais!